Você já se sentiu sobrecarregado por tantas decisões, como se o caminho correto estivesse coberto por uma névoa espessa que não te deixa enxergar com clareza? Você já desejou ter uma orientação segura, uma voz confiável que te diga com certeza o que fazer e quando fazer? Então deixa eu te dizer algo que pode mudar a sua forma de ver a vida. Deus não quer que você caminhe no escuro. Ele quer te dar sabedoria, não uma sabedoria qualquer, mas aquela que vem do alto, a que transforma a sua mente, suas decisões e seu coração. Então, antes de continuar, quero te convidar a escrever nos comentários esta breve oração como um ato de fé. Senhor, ensina-me a valorizar a tua sabedoria mais do que qualquer coisa nesta vida. Eu a recebo hoje com humildade. Número 1. Aprendendo a pedir a sabedoria que só Deus pode dar. Repare que há momentos na vida em que simplesmente não sabemos o que fazer. Nos encontramos em uma encruzilhada, cercados de decisões difíceis, com o coração cheio de dúvidas e a mente girando sem parar. E justamente ali, no meio dessa confusão, Deus nos estende um convite claro, direto, sem rodeios. Se te falta sabedoria, peça-me. Assim, desse jeito. Ele não nos exige um nível espiritual altíssimo, nem nos coloca condições impossíveis. A única coisa que ele nos pede é que reconheçamos nossa necessidade e nos aproximemos dele com um coração aberto. O livro de Tiago é uma carta muito especial, escrita com os pés no chão. Não é um discurso teológico complicado, nem cheio de palavras difíceis. É uma mensagem direta para quem vive neste mundo cheio de altos e baixos. E dentro dessa carta, Tiago 1,5 brilha como uma promessa luminosa. Deus não se irrita porque duvidamos ou porque às vezes nem sabemos como orar. Pelo contrário, ele se alegra em nos dar aquilo de que mais precisamos: sabedoria para enfrentar a vida com clareza e propósito. Você já sentiu que por mais que pensa e analisa, não encontra uma saída? Todos nós já estivemos ali. Tiago não diz se alguns pastores ou líderes têm falta de sabedoria. Ele diz, se algum de vós, o que inclui todos. Sim, você também. Não importa quanto tempo você tem na fé ou quantos erros já cometeu, se hoje você está confuso ou não sabe que passo dar, esta palavra é para você. E você não precisa ter um discurso elaborado para pedi-la. Só precisa de um coração sincero que diga, Senhor, eu preciso da tua direção. E o mais lindo de tudo isso é o que vem depois. Peça a Deus. Não diz, busque conselhos nas redes sociais ou espere ter tudo sob controle. Diz, para irmos direto à fonte. Porque a sabedoria humana tem limites, mas a de Deus, essa não se esgota, não erra, não muda com o tempo. A sabedoria dele vê além do que conseguimos imaginar. Ela nos conduz por caminhos seguros, mesmo quando o terreno parece incerto. Além disso, você sabe o que mais esse versículo diz? Que ele dá abundantemente e sem repreender. Ou seja, ele não vai te julgar por ter esperado tanto para pedir ajuda. Ele não vai olhar com desprezo, nem vai te lembrar dos seus erros do passado. Seu coração é generoso, como o de um pai que está mais do que disposto a ajudar o filho quando ele se perde no caminho. Isso não é apenas para quem ora bonito ou para quem vai todos os domingos à igreja. É para você, para mim, para todos nós que com humildade reconhecemos que precisamos de direção. E aqui vem o melhor: ser-lhe-á dada. Não é uma probabilidade, é uma promessa. Deus não brinca com as nossas emoções, nem nos deixa esperando sem resposta. Às vezes a resposta não é o que esperávamos, claro, mas sempre será o que precisamos, porque Ele conhece o futuro, conhece nossas intenções, o que nos convém e o que não nos convém. Quando Ele dá sabedoria, Ele também dá paz. Aquela tranquilidade interna que te diz, mesmo que você não entenda tudo agora, você está em boas mãos. Pedir sabedoria também é um ato de humildade. É reconhecer que não sabemos tudo,
que nossas ideias às vezes não bastam, que precisamos de algo maior do que nós mesmos. E esse algo é alguém. E esse alguém é Deus, que nunca falha. Mas não basta apenas pedi-la, também é preciso estar disposto a obedecer. Porque de que adianta Deus te mostrar o caminho se você insiste em ir para o outro lado? A sabedoria divina transforma nosso modo de agir, pensar e decidir. E quando aplicamos essa sabedoria no cotidiano, nos nossos relacionamentos, no trabalho, na família, começamos a ver os frutos, decisões mais sábias, menos conflitos, mais paz interior. A sabedoria de Deus não é apenas para momentos de crise, é um presente diário. É como uma luz que te acompanha quando tudo ao redor parece escuro. Número 2. Acima de tudo, adquire sabedoria. Você sabe qual é um dos maiores erros que cometemos sem perceber? Pensar que o mais importante na vida é ter dinheiro, status ou coisas materiais. Mas quando abrimos a Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, Deus nos dá um conselho bem diferente. Sabedoria antes de tudo. Adquire sabedoria, e sobre todas as tuas posses, adquire inteligência. Repare bem no que diz. Antes de qualquer outra coisa, busca sabedoria. Não diz, quando tiver tempo ou se sobrar energia, diz, antes de tudo. Você percebe a urgência dessas palavras? E não é exagero. Deus está deixando claro que a sabedoria tem que ser prioridade número 1. Porque quando você tem sabedoria, você sabe como agir em momentos difíceis, como falar, quando calar, como tomar decisões que não apenas te beneficiem, mas também aos que te cercam. A sabedoria de Deus não é um enfeite nem algo opcional. É a base que sustenta uma vida firme, uma vida com propósito. O livro de Provérbios está cheio desses conselhos práticos. É como um manual de vida, escrito para gente como eu e você, que tenta fazer o melhor a cada dia em meio a um mundo complicado. E no meio de tantos ensinamentos, este versículo nos entrega uma joia. Não coloque as tuas posses, teus feitos, nem teus planos pessoais acima da sabedoria que vem do alto. Porque tudo isso pode desaparecer, mas a sabedoria permanece. Ela te guia, te protege, te dá direção. Agora, quando o texto diz adquire sabedoria, não está falando de algo que simplesmente chega do nada. É um processo ativo. É como se Deus estivesse dizendo, mexa-se, busque, faça dela parte da sua vida. Não é apenas ouvir uma pregação no domingo, é orar, é estudar a palavra, é meditar, é prestar atenção ao que Deus está te mostrando dia após dia. E sabe de uma coisa? Essa busca vale cada esforço, porque o que se ganha não tem preço. E aí vem a comparação, sobre todas as tuas posses. Que forte isso! É como se o Senhor nos perguntasse, o que você está valorizando mais? Os teus bens ou a tua capacidade de agir com sabedoria? Porque sim, podemos ter muitas coisas, mas se não soubermos usá-las com sabedoria, terminamos vazios, confusos, ou mesmo destruindo tudo. Em contrapartida, quando adquirimos inteligência espiritual, tudo ganha sentido. Aprendemos a desfrutar do que temos, a soltar o que não precisamos e a construir uma vida com base sólida. Isso também nos convida a rever nossas prioridades. Estamos investindo tempo no eterno ou apenas no imediato? Porque muitas vezes nos desgastamos perseguindo coisas que hoje estão, amanhã somem. Mas a sabedoria, essa permanece. Ela nos acompanha quando os planos mudam, quando as pessoas falham, quando a vida dá voltas inesperadas. É como um escudo que nos protege de decisões impulsivas e de caminhos equivocados. Veja, a sabedoria de Deus não apenas te ajuda a resolver problemas, ela te ajuda a evitá-los. Te dá clareza, te mostra o que outros não veem. E essa é uma riqueza que nem a melhor conta bancária pode te dar.
Mesmo nos momentos mais difíceis, quando parece que não há saída, a sabedoria te lembra que Deus continua no controle, que tudo tem um propósito e que se você caminha na direção dele, você não vai tropeçar. E sim, a recompensa chega. Deus honra os que priorizam a sua sabedoria. Talvez não apareça em um cheque ou numa casa nova, mas se nota na paz que você tem, nas decisões que você toma, no rumo que a sua vida segue. E o melhor é que essa sabedoria não acaba, não envelhece, não expira. É um presente eterno. Então, não espere mais. Hoje é o dia de buscar o que realmente tem valor. Porque, acima de tudo, adquire sabedoria. Deus já a tem preparada para você. Só é preciso pedir, buscar e valorizar. Número 3. Protege a sabedoria. Um tesouro que te guarda. Você sabia que não basta pedir sabedoria? É preciso cuidar dela. Sim, exatamente como você está ouvindo. Porque Deus não apenas nos chama a buscá-la, Ele também insiste que a protejemos. Não é algo que se recebe uma vez e pronto, como quem guarda um objeto numa gaveta. Não. A sabedoria é algo vivo, dinâmico, algo que precisa de atenção, amor e compromisso. Em Provérbios 4, encontramos um chamado urgente, quase paternal, que nos diz: adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças, nem te apartes, não a deixes, e ela te guardará. Você percebe o peso dessas palavras? Não é um simples conselho, é um aviso amoroso. Imagine um pai falando com seu filho, não a partir de uma autoridade dura, mas do carinho profundo de alguém que quer evitar que você sofra dores desnecessárias. Assim está escrito esse trecho. É como se o próprio Deus nos dissesse: filho, filha, se você vai investir sua energia em alguma coisa, que seja em adquirir sabedoria, e depois que a tiver, não a solte. Porque o problema não é apenas não ter sabedoria, mas tê-la recebido e deixá-la ir quando mais precisa. Quantas vezes já conhecemos o que é certo, mas escolhemos ignorar por conveniência ou por pressão? É aí que essa mensagem se torna tão vital. O texto repete: adquire sabedoria, adquire inteligência. E essa repetição não é por acaso. É como se Deus nos dissesse: faça agora, faça com intenção, faça todos os dias. Sabedoria e inteligência não são a mesma coisa, mas caminham juntas. Uma te permite entender o que é certo e a outra te dá capacidade de colocar isso em prática. Quantas vezes entendemos o que precisamos fazer, mas não damos o passo? Por isso, precisamos das duas, e elas são adquiridas buscando a Deus, ouvindo sua voz na palavra, na oração, na própria vida. Agora, quando diz: não te esqueças, nem te apartes, não a deixes, está falando direto com a nossa realidade. Porque sim, todos nós temos momentos em que nos afastamos, às vezes por cansaço, outras por distração, por amizades que nos tiram do caminho ou por decisões que parecem mais fáceis, mas que nos afastam da verdade. É tão fácil ser levado pelo urgente e descuidar do importante. Por isso esse versículo soa como um alarme dizendo: acorda, não a perca. E o que vem depois é poderosíssimo. Ela te guardará, ama-a e te conservará. Veja, não estamos falando de uma sabedoria fria, teórica. Estamos falando de uma sabedoria que age, que te cuida, que te protege. Quando você ama a sabedoria, quando realmente a valoriza, quando não a vê como um peso, mas como um tesouro, ela se torna seu escudo. Ela evita problemas, dá clareza, te fortalece diante da tentação. É como caminhar com uma luz acesa no meio de uma floresta escura. Os obstáculos não desaparecem, mas você consegue enxergar por onde andar. E sim, volta àquela frase tão poderosa: sabedoria antes de tudo. Porque quando você a tem, consegue tomar decisões melhores nos relacionamentos, nas finanças, no propósito de vida. A sabedoria te faz dizer não quando o mundo grita sim. Ela te dá coragem, domínio próprio e paz. E tudo isso por quê?
porque você a colocou primeiro acima dos seus impulsos, das suas emoções e até dos seus desejos. Então, o que podemos fazer hoje? Primeiro, cuidar do que estamos aprendendo, não soltar por pressão, por comodidade ou por medo. E segundo, amar a sabedoria. Não basta aceitá-la. É preciso investir nela, é preciso falar com Deus, ler sua palavra, nos cercar de vozes sábias. Não é complicado, mas sim exige constância. Número 4. Encontre a fonte da sabedoria verdadeira. Você já se perguntou onde realmente começa a sabedoria? Porque não se trata apenas de saber muitas coisas, nem de ter experiência acumulada. A Bíblia diz com clareza em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santíssimo é a inteligência. E não, isso não se refere a ter medo de Deus como se esperássemos um castigo, mas a algo muito mais profundo e puro: reverência, respeito, admiração diante da sua grandeza. É aquele temor que nasce do amor, da admiração, de reconhecer quem Ele é e quem somos nós. Muitas vezes buscamos sabedoria como se fosse uma receita mágica. Deus me diga o que fazer, mas sem ter um relacionamento real com Ele. Porém, segundo este versículo, tudo começa com uma atitude do coração. Antes de Deus te mostrar o caminho, Ele quer que você reconheça que Ele é o caminho. O temor do Senhor é esse ponto de partida onde deixamos de viver dependendo da nossa lógica limitada e começamos a nos submeter à sua vontade, mesmo que não entendamos tudo. Porque no fim, a verdadeira sabedoria não depende do quanto você sabe, mas de quem você conhece e do quanto confia nele. E essa é justamente a chave da segunda parte do versículo. O conhecimento do Santíssimo é a inteligência. Não se trata de saber doutrinas ou teorias religiosas. Trata-se de conhecer Deus como alguém próximo, alguém com quem você fala, a quem você ouve e obedece. Quando você conhece o seu caráter, começa a ver a vida com outros olhos. Aprende a interpretar o que acontece com você, não pelo medo, mas pela fé. Não pela confusão, mas pela certeza de que Ele está no controle. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Quando você tem esse temor reverente na sua vida, suas prioridades mudam. Você já não toma decisões impulsivas. Já não vive tentando agradar todo mundo. Já não precisa impressionar ninguém. Porque o mais importante para você é caminhar alinhado ao coração de Deus. Esse respeito profundo por Ele se reflete em como você trata os outros, em como fala, em como enfrenta as tentações. Porque quando Deus ocupa o centro, todo o resto se organiza. Agora, não confunda esse temor com o medo que paralisa. Deus não quer que você tenha pânico, nem que viva inseguro, esperando um castigo. Pelo contrário, esse temor te aproxima dele. Te faz descansar na sua justiça, confiar na sua misericórdia e viver com a certeza de que você está debaixo do seu cuidado. O medo humano nos afasta, mas o temor de Deus nos envolve na sua presença. E isso muda tudo. Por isso é tão importante cultivar esse relacionamento com Ele todos os dias. Não basta um momento rápido na semana. Se você quer sabedoria, precisa conhecer profundamente a Deus. Falar com Ele, ler sua palavra, ouvir sua voz. Porque quanto mais você o conhece, mais você compreende a vida. Tem mais clareza em meio à confusão, mais paz em meio às tempestades. E isso não se compra nem se aprende em qualquer livro. Isso se vive. Eu te encorajo a começar cada dia reconhecendo quem Deus é. Não com uma rotina vazia, mas com reverência genuína. Um momento em que você diga: Senhor, aqui estou, te reconheço, quero viver de acordo com a tua vontade. Porque quando o seu coração se enche desse temor reverente, tudo começa a se encaixar. E a sabedoria que você pede começa a fluir. Então, antes de buscar soluções rápidas, faça esta pergunta: você está honrando a Deus no seu dia a dia? Você o está reconhecendo como a fonte de tudo que precisa? Porque se não partirmos daí,
Qualquer sabedoria que tenhamos será apenas superficial. Mas se começarmos com o temor do Senhor, estaremos construindo sobre uma base firme, eterna e indestrutível. Número 5. A diferença entre o caminho da sabedoria e o da insensatez. Há decisões que mudam por completo o rumo da nossa vida, e uma delas, sem dúvida, é esta: escolher o caminho da sabedoria ou seguir o da insensatez. Não existe meio termo. Provérbios 1:7 diz de forma clara e direta: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Este versículo não apenas nos apresenta uma verdade espiritual profunda, mas também nos lança um desafio. Que tipo de pessoa estamos sendo? Somos daqueles que buscam sabedoria ou daqueles que a ignoram? Repare que, desde o primeiro capítulo de Provérbios, fica claro que o temor de Deus, esse respeito reverente, essa atitude humilde diante da sua presença, é a base de todo verdadeiro conhecimento. Sem essa base, por mais que você saiba, por mais diplomas que tenha ou experiência que acumule, sempre vai faltar algo essencial. Porque não se trata apenas de saber, trata-se de saber viver. E isso começa quando você reconhece que Deus é o centro de tudo. Agora, a segunda parte do versículo nos confronta. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Não é que eles não a conheçam, é que a rejeitam. E sabe o que é mais triste? Que muitas vezes, sem perceber, agimos assim. Ignoramos o conselho, nos fechamos ao aprendizado, tomamos decisões guiados pelo impulso e não pela direção de Deus. Essa é a atitude do insensato, pensar que sabe tudo, que não precisa de correção, que pode viver segundo o próprio critério, mas a vida acaba ensinando, às vezes com dor, que esse caminho não leva a um bom fim. Por isso, aprender a ser ensinável é tão importante, porque a sabedoria não se recebe apenas por pedi-la, ela se cultiva com humildade. Reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos de direção, que há pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos guiar. Isso não te faz fraco, te faz sábio. O orgulhoso não ouve, mas o sábio aprende de cada situação, de cada erro, até de cada queda. Também é fundamental identificar os sinais da insensatez na nossa vida diária. Quando deixamos de orar, quando já não buscamos respostas na palavra, quando acreditamos que podemos sozinhos ou nos tornamos indiferentes à correção, estamos caminhando na direção errada. Mas aqui vem o mais lindo. Deus não te condena por ter estado ali. Ele te convida a voltar. Ele não pede perfeição. Ele pede disposição. Porque sua graça está sempre pronta para te dar um novo começo. E quando decidimos caminhar em sabedoria, os frutos são evidentes. Pode não ser sempre o caminho mais fácil, mas com certeza é o mais firme. A paz, a clareza, a direção. As decisões deixam de ser guiadas pelo medo ou pela emoção do momento e passam a refletir a vontade de Deus na sua vida. Você não se livra dos problemas, mas os enfrenta com uma base sólida. Então hoje eu te faço um convite direto. Escolha a senda correta. Não espere chegar ao fundo do poço para perceber que precisa de sabedoria. Decida agora, ore, leia a palavra. Cerque-se de pessoas que te impulsionem para o bem. Não faça isso só por você, faça também pelos que te cercam, porque a sua sabedoria pode abençoar muitos. E se você sente que viveu tempo demais na insensatez, não se castigue. Deus não terminou com você. Sua graça continua sendo maior que os teus erros. Levante-se. Peça sabedoria. Caminhe em direção a uma nova etapa com determinação e fé. Porque quando você abraça a sabedoria, está abraçando a vida que Deus sonhou para você. E quando compartilha essa luz com outros, está ajudando a construir uma comunidade que honra a Deus, que aprende junta, que cresce, que avança. Escolha bem e não olhe para trás. Número 6. Deus como a fonte suprema de toda sabedoria e entendimento.
Aonde você vai quando não sabe o que fazer? A quem você recorre quando tudo se torna confuso e você precisa de respostas reais, profundas, que vão além dos conselhos vazios que às vezes ouvimos? Deixa eu te dizer algo. Se você realmente está buscando sabedoria, uma sabedoria que guie a sua vida, que traga paz e direção, não existe lugar melhor para ir do que diretamente à fonte. E essa fonte é Deus. Assim de claro diz Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Não é por acaso que a Bíblia usa a imagem da boca de Deus como origem da sabedoria. É uma forma linda de nos mostrar que a sua palavra tem poder, direção e vida. O que ele diz não erra, não muda com o tempo, não depende de modas nem de opiniões humanas. Quando buscamos sabedoria em Deus, estamos indo direto ao início. Não a uma cópia, não a uma interpretação confusa, mas à fonte pura, inesgotável e perfeita. O capítulo 2 de Provérbios fala exatamente sobre isso, sobre uma busca intencional, constante e apaixonada pela sabedoria. Não como algo que chega automaticamente, mas como um tesouro escondido que realmente vale a pena procurar. E o mais incrível é que Deus quer te dar esse tesouro. Não é um conhecimento reservado para poucos. Ele oferece a todos os que se aproximam com um coração sincero, com humildade, com desejo genuíno de aprender. E sabe de uma coisa? Muitas vezes confundimos sabedoria com acumular informação, mas não é a mesma coisa. Você pode ter 1000 dados na cabeça e ainda assim tomar decisões ruins. A sabedoria não apenas te mostra o que fazer, ela também te mostra quando e como fazer. Ela te dá clareza em meio ao barulho, te ajuda a distinguir o urgente do importante. E essa sabedoria não vem da nossa lógica, nem do que o mundo dita, ela vem de Deus. Por isso, se queremos viver com propósito, precisamos ir todos os dias à palavra de Deus. Ali está a sabedoria prática que precisamos para o trabalho, a família, as decisões difíceis e os momentos de dúvida. Não é apenas um livro antigo, é um guia vivo. E quando oramos com sinceridade dizendo, Senhor, ajuda-me a entender, mostra-me o teu caminho, Ele responde, sempre. E sim, isso também implica reconhecer que nossas conquistas, nossas boas ideias, até mesmo nossos acertos, não vêm apenas de nós. Cada boa decisão, cada passo correto, cada vitória tem uma origem divina. E o que isso produz em nós? Gratidão. Quando reconhecemos que a inteligência que usamos para avançar veio de Deus, nosso coração se enche de humildade. E essa humildade nos protege do orgulho, que tantas vezes nos faz tropeçar. Então, se hoje você está buscando clareza, faça esta oração simples. Deus, dá-me sabedoria, ensina-me a ver as coisas como tu as vês. Quero caminhar guiado pela tua voz, não pelas minhas emoções. E quando chegarem aqueles momentos de incerteza, repita essa oração. Lembre-se de que Deus não esconde a sabedoria. Ele a oferece com amor a quem pede com fé. Eu te encorajo a colocar isso em prática. Nesta semana, organize um plano simples, talvez 5 minutos por dia, para ler um provérbio, ou um momento antes de dormir para falar com Deus sobre as suas decisões. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Porque quanto mais você ouve a voz dele, mais claro tudo se torna. Lembre-se disso. Deus não apenas tem a sabedoria, Deus é a sabedoria. E se você se conecta com ele, se vai direto à fonte, encontrará respostas que transformam sua vida. Então, não pense mais. Volte para a sua palavra. Volte para a sua voz. Porque da sua boca vem aquilo que o seu coração está precisando hoje. Número 7. A obediência que revela a sabedoria quando a prática canta louvor eterno. Você já parou para pensar que a sabedoria não se trata apenas de saber coisas, mas de viver de um modo que honra a Deus? O Salmo deixa isso muito claro. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor.
Bom entendimento tem todos os que praticam os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Este versículo é uma joia, porque une três coisas poderosas: sabedoria, obediência e louvor. E quando juntamos essas três, entendemos que seguir a Deus não é apenas acreditar, é viver o que acreditamos. Repare que o Salmo é um cântico de gratidão, um reconhecimento de tudo o que Deus fez. Ele fala das suas maravilhas, da sua fidelidade, da sua justiça. Mas bem no final, no versículo 10, tudo é trazido para algo muito prático. Se realmente o admiramos, se realmente o reverenciamos, então vivamos obedecendo aquilo que ele nos ensinou. Não se trata apenas de cantar bonito, mas de fazer da nossa vida uma canção de obediência. O temor do Senhor aparece novamente como ponto de partida, não como medo que paralisa, mas como reverência profunda. É a mesma mensagem que já vimos em Provérbios. Se você quer sabedoria, comece reconhecendo quem Deus é. Porque quando você reconhece quem Ele é, quando entende sua grandeza, sua santidade, seu amor, então também entende por que vale a pena obedecê-lo. Já não se trata de seguir regras por obrigação, mas de caminhar com propósito, guiado por quem sabe melhor do que nós. E então vem essa frase que eu amo: bom entendimento tem todos os que praticam os seus mandamentos. Não diz os que os memorizam, nem os que os conhecem de ouvido. Diz os que os praticam. Porque o verdadeiro entendimento não está em repetir versículos, mas em aplicá-los quando ninguém está vendo. Em perdoar quando dói, em ser honesto quando custa, em amar até quando não merecem. É aí que se vê o fruto de uma vida entendida e transformada. E sabe o que é mais lindo? Que essa prática não só te torna mais sábio, como também glorifica a Deus. Porque o versículo termina dizendo: o seu louvor permanece para sempre. Ou seja, uma vida de obediência é um louvor contínuo. Para além dos hinos ou das músicas do domingo, Deus se alegra quando as nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. Quando a nossa vida inteira é expressão de gratidão e reverência. E não é preciso fazer coisas grandiosas para viver assim. No cotidiano, nas coisas pequenas, também se obedece. Quando você escolhe não mentir, quando pede perdão, quando ajuda sem esperar nada em troca, você está obedecendo. Você está cantando um louvor que vai direto ao coração de Deus. Não é espetacular aos olhos do mundo, mas no céu, isso tem valor eterno. Além disso, cada ato de obediência te dá mais clareza. Não é coincidência. Deus vai revelando mais e mais àqueles que caminham com Ele. Ele não exige perfeição, Ele pede constância. Porque quanto mais você pratica os seus mandamentos, mais você entende o seu coração. Mais você entende o que realmente importa. E nesse processo, você vai crescendo, vai sendo curado, vai brilhando. Então hoje, eu te convido a fazer uma pausa. Há alguma área da sua vida em que você sabe que não está obedecendo como deveria? Não digo isso para te deixar culpado, mas para que você coloque isso nas mãos de Deus. Ele não te rejeita, Ele te restaura, mas precisa de um coração disposto. Entregue a Ele, peça que Ele te ajude a obedecê-lo com alegria. E para fechar, faça esta oração: Senhor, quero que a minha vida te cante, não apenas com palavras, mas com ações. Ensina-me a obedecer os teus mandamentos, que cada passo que eu der seja uma forma de te adorar. Dá-me entendimento, dá-me humildade, dá-me paixão para fazer a tua vontade. Amém. Porque no final, a sabedoria verdadeira não apenas se pede, se vive. E quando a vivemos, nossa vida se torna um louvor eterno. Número 8. O segredo de apartar-se do mal, um caminho de inteligência espiritual. Você sabe qual é uma das decisões mais sábias que podemos tomar? Apartar-nos do mal.
E não digo isso como uma frase religiosa dita por costume. Digo porque a própria Bíblia apresenta assim, sem rodeios. Jó 28 expressa isso com uma clareza impactante. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Em poucas palavras, se realmente queremos sabedoria, precisa haver um temor reverente a Deus. E se realmente somos pessoas inteligentes, isso vai se notar nas nossas ações, afastando-nos do pecado. Este versículo aparece num momento muito profundo do livro de Jó. Um homem justo que perdeu tudo, que atravessou sofrimento, solidão, incompreensão e que ainda assim continuou buscando respostas em Deus. E no meio dessa busca intensa, Jó chega a uma conclusão poderosa. A sabedoria não se encontra no raciocínio humano, nem na experiência, nem na lógica. Está em temer a Deus. E não apenas isso, também está em apartar-se de tudo aquilo que sabemos que está errado. Percebe? Não é complicado. Se você sabe que algo te afasta de Deus, afaste-se disso. E aqui vem algo que muitas vezes evitamos enfrentar. Não podemos pedir sabedoria e, ao mesmo tempo, continuar tolerando o pecado na nossa vida. Não é coerente. Se realmente respeitamos a Deus, se realmente queremos entender a sua vontade, então precisamos tomar decisões corajosas. Foi isso que Jó entendeu, que a inteligência espiritual se demonstra nas nossas ações, em como reagimos quando o pecado se apresenta, em se escolhemos agradar a Deus ou seguir o mais fácil. Mas claro, nem sempre é simples. Às vezes o mal não se apresenta de forma evidente. Às vezes se disfarça, se justifica, se camufla. Por isso precisamos da luz de Deus para examinar o nosso coração. Há algo que estamos permitindo na nossa vida apenas porque não parece tão grave? Existem relacionamentos, hábitos ou pensamentos que sabemos que não estão certos, mas continuamos alimentando? Apartar-se do mal começa por identificá-lo, e isso requer honestidade, e não se trata apenas de identificar. É preciso ter coragem para dizer não, e isso também é sabedoria, porque dizer não ao mal é dizer sim à paz, à liberdade, à integridade. É assumir o controle espiritual da sua vida, e você não está sozinho. Deus não apenas nos chama a nos afastar do mal, Ele também nos dá os recursos, o seu espírito, a oração, uma comunidade de fé que nos acompanha, a sua palavra que nos guia. Ele não nos deixa sem ajuda, Ele nos capacita para resistir. E quando você toma essa decisão, algo começa a mudar. Você começa a experimentar uma paz interior, uma conexão mais profunda com Deus, uma clareza que antes não tinha. Sua vida começa a refletir coerência e o seu testemunho começa a falar mais alto que suas palavras. Isso é viver com sabedoria. Isso é verdadeira inteligência. E não vem de um livro, vem de um relacionamento real com Deus que transforma tudo o que toca. Então hoje eu quero te convidar a algo. Reserve um momento a sós com Deus e pergunte com sinceridade: há algo na minha vida que eu preciso deixar para trás? Não para te condenar, mas para te libertar. E se você reconhecer, dê o passo. Diga ao Senhor que você quer viver com integridade, que quer afastar-se do que te contamina, do que te estagna, do que apaga a sua luz. A graça dele é suficiente, ele vai te sustentar. Lembre-se do que Jó descobriu em meio à dor. O temor do Senhor é sabedoria e apartar-se do mal. Isso é verdadeira inteligência. Não depende de títulos, idade nem experiência. É uma decisão diária. É o compromisso de viver para agradar a Deus. Mesmo que o mundo diga o contrário. Mesmo que custe, porque nesse caminho está a vida. Número 9. As características da sabedoria que vem de Deus. Você já se perguntou alguma vez como realmente é a sabedoria que vem de Deus? Não aquela que soa bonita nas redes sociais ou que parece esperta aos olhos do mundo, mas aquela que verdadeiramente transforma corações e reflete o caráter de Cristo.
Tiago 3 nos dá uma lista preciosa e muito clara. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, benigna, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a sabedoria que deveríamos pedir e praticar todos os dias. Repare que Tiago não está falando de uma sabedoria teórica. Ele contrasta essa sabedoria celestial com a terrena, que muitas vezes está cheia de inveja, egoísmo e confusão. E não é isso que vemos o tempo todo? Gente que diz ter muita experiência ou grande inteligência, mas cujas decisões dividem, ferem ou alimentam o orgulho. Por isso, Tiago nos chama a olhar para cima. A sabedoria que vale, a que vem do alto, se percebe. E se percebe na forma como vivemos, não apenas no que dizemos. E ela começa sendo pura. Isso significa que não tem segunda intenção, que não manipula, que não se contamina com interesses pessoais. Pureza é integridade. Depois diz que é pacífica. A sabedoria de Deus não cria brigas nem discussões desnecessárias, mas busca harmonia, entendimento e reconciliação. Em seguida menciona que é amável e benigna, ou seja, é delicada com o outro, considerada, compassiva, não atropela, não humilha, não se impõe. Percebe como todos esses traços refletem o coração de Jesus? Mas não termina aí. Diz que é cheia de misericórdia e de bons frutos, porque a sabedoria verdadeira não é fria nem distante. Ela é generosa, é empática. Ela se envolve na dor do outro e age com compaixão. E esses bons frutos aparecem no perdão, na ajuda desinteressada, na justiça que busca restaurar e não condenar. Além disso, esclarece que essa sabedoria é sem parcialidade e sem hipocrisia, ou seja, não é instável nem falsa, não muda conforme a conveniência, é coerente, firme e sincera. Agora, como aplicamos isso à nossa vida? Podemos começar avaliando nossos relacionamentos. Estamos promovendo paz ou gerando tensão? Tratamos os outros com amabilidade ou com julgamento? Nossas decisões mostram misericórdia ou frieza? Se há hipocrisia, se há segundas intenções, é hora de voltar para Deus e pedir que Ele purifique o nosso coração. Porque a sabedoria divina não se finge, se vive. Também precisamos prestar atenção aos frutos. Estamos produzindo frutos que edificam os outros? Estamos sendo bênção ou peso? Porque os frutos não mentem. Eles não são opcionais. São o reflexo da sabedoria operando dentro de nós. E isso vai além de um momento emocional. É prática diária, é estilo de vida. Em contraste, a sabedoria terrena pode parecer atraente. Ela tem aparência de sucesso, de controle, de poder. Mas se está baseada na inveja, na ambição pessoal ou no engano, não é sabedoria de Deus. E mesmo que pareça funcionar por um tempo, no final desgasta e destrói. Por isso precisamos de discernimento, e esse discernimento só vem quando estamos conectados com Deus. Então hoje eu quero te encorajar a tomar uma decisão clara. Viva cada um desses traços nas suas palavras, nos seus relacionamentos, nas suas atitudes. Você não vai conseguir sozinho, é claro. Por isso precisamos do Espírito Santo. Peça para Ele te encher, te transformar, alinhar o seu coração com o de Deus. Ore assim: Senhor, purifica minhas intenções, que a minha vida reflita a Tua sabedoria, que cada ação, cada palavra, cada decisão fale de Ti. Número 10. A bênção de encontrar sabedoria e desfrutar dos seus frutos. Existe uma felicidade que não se quebra, que não depende do que você tem, nem de como estão as coisas ao seu redor. É uma felicidade que nasce de dentro, que permanece firme mesmo quando tudo o mais parece desmoronar. E é exatamente isso que diz Provérbios 3. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e que adquire entendimento. Essa palavra, bem-aventurado, não significa apenas feliz como costumamos entender. Ela fala de uma alegria completa, de uma bênção que alcança todas as áreas da vida.
e vem diretamente de encontrar a sabedoria que Deus dá. Repare que no capítulo 3 de Provérbios são mencionadas muitas bênçãos ligadas a confiar em Deus: guia, proteção, paz, saúde. Mas justamente aqui se diz que há uma alegria especial para quem encontra sabedoria. Não para quem tem dinheiro, nem sucesso, nem reconhecimento, mas para quem acha sabedoria. E que tipo de sabedoria é essa? Não é a que vem apenas dos livros, nem a que impressiona os outros. É a sabedoria que nasce do temor de Deus, que transforma nossas decisões, guia nossas palavras e nos ensina a viver de forma correta diante dele. A segunda parte do versículo diz: e que adquire entendimento. E isso é chave, porque não se trata apenas de saber o que é correto, mas de entender como aplicar isso na vida diária. Esse é o entendimento que a Bíblia ensina. Ter clareza no meio da confusão. Saber quando falar e quando calar, qual caminho tomar, como agir com misericórdia sem abandonar a verdade. Esse entendimento, que vem do alto, é um tesouro. E quem o encontra e o coloca em prática, experimenta essa alegria real que nada e ninguém pode tirar. Agora, o mundo nos oferece uma ideia muito diferente de felicidade. Diz que você vai encontrá-la quando tiver certa quantia de dinheiro, um relacionamento perfeito ou um estilo de vida ideal. Mas isso desaba, porque é temporário, frágil. Em contrapartida, a sabedoria de Deus te dá uma felicidade profunda, uma estabilidade emocional que não se abala com as circunstâncias. Ela te dá descanso, propósito e a sensação de estar alinhado com o eterno. E o melhor é que essa sabedoria não apenas transforma o seu interior, mas também melhora o seu redor. Te ajuda a ter relacionamentos mais saudáveis, a evitar decisões impulsivas, a construir um caminho mais firme. Te dá paz no meio das tempestades, porque você sabe em quem está confiando. Te dá segurança mesmo quando você não tem todas as respostas, porque você conhece o Deus que as tem. Claro, encontrar sabedoria não é um evento que acontece uma única vez. É um caminho, um processo diário. Não se trata de buscá-la apenas quando há problemas, mas de cultivá-la com constância. Por isso é tão importante tornar a leitura bíblica e a oração um hábito, não como uma obrigação, mas como uma fonte diária de luz e direção. Provérbios é um excelente lugar para começar. Encha-se desses princípios todas as manhãs. Peça a Deus que te dê entendimento, que te ensine a viver com inteligência espiritual. Hoje eu quero te convidar a acreditar nessa promessa, a deixar de pensar que a felicidade só chega quando tudo está bem. Deus está te dizendo que a verdadeira alegria se encontra na sua sabedoria. Creia, abrace, busque, porque Ele dá generosamente aos que o buscam com sinceridade. E para terminar, por que não fazer um ato de gratidão? Tire um momento para agradecer a Deus pela sabedoria que Ele já colocou na sua vida e peça mais. Diga: Senhor, eu anseio por essa alegria verdadeira. Dá-me sabedoria para viver como Tu desejas. Obrigado porque Tu me dás esse presente e eu o recebo com humildade e alegria. Número 11. Mais preciosa que o ouro, a sabedoria que enriquecerá a sua vida. Você sabia que existe algo mais valioso que o ouro e mais enriquecedor que qualquer conta bancária? Não foi um filósofo nem um guru moderno que disse isso. Foi a palavra de Deus. Em Provérbios 16, lemos: melhor é adquirir sabedoria do que ouro fino, e adquirir entendimento é melhor do que a prata. Que forte, não é? Porque num mundo onde somos ensinados a perseguir riquezas, status e sucesso a qualquer custo, Deus nos diz que existe algo muito mais valioso: a sua sabedoria. E não é que o ouro ou a prata sejam maus. O ponto é que são limitados. Eles acabam. Eles não resolvem os dilemas mais profundos da vida. Eles não curam um coração quebrado, não restauram um relacionamento, não guiam uma decisão difícil. Mas a sabedoria de Deus, sim.
Ela te ensina a viver com propósito, te mostra como agir com justiça, te dá paz quando tudo lá fora está em caos. E isso não tem preço. Repare que Provérbios 16 é um capítulo que fala muito sobre a importância de caminhar pela vereda correta, de tomar decisões sábias e de nos mantermos íntegros no meio de um mundo confuso. E bem no meio disso, somos lembrados de que a sabedoria é um tesouro. Mas não um que você encontra numa mina ou num banco. É um presente que Deus nos dá quando o buscamos com sinceridade. Você percebeu que o texto não diz melhor é ter sabedoria, mas melhor é adquiri-la? Isso implica ação. É algo que se busca, que se deseja, que se cultiva. E não com esforço humano apenas, mas com dependência total de Deus. Porque a sabedoria verdadeira não vem de acumular conhecimento, mas de caminhar com o Senhor todos os dias. Agora, vamos ser honestos. Quanto tempo do seu dia você investe em buscar sabedoria comparado ao tempo que dedica ao material? Quantas vezes você se preocupa com seus rendimentos, com seu futuro financeiro, com seus planos e deixa em segundo plano o seu crescimento espiritual? Não digo isso para te julgar, mas para refletirmos juntos. Porque todos nós, em algum momento, precisamos reorganizar nossas prioridades. A sabedoria divina transforma, impacta suas decisões financeiras, sim, mas também seus relacionamentos, sua maneira de se comunicar, sua forma de enfrentar problemas. Mesmo nos momentos de escassez, quando não há abundância material, a sabedoria te dá uma paz que o dinheiro não pode comprar. Ela te sustenta, te direciona, te lembra que o seu valor não depende do que você tem, mas de quem te guia. E o mais lindo de tudo isso é que a sabedoria que Deus te dá não abençoa apenas você, mas também os que te cercam, porque o que você aprende com Deus se transmite aos seus filhos, aos seus amigos, aos que te observam. Você se torna um farol que ilumina outros, não pelo que possui, mas pela forma como vive, decide e enfrenta a vida. Por isso, hoje, eu quero te encorajar a investir no eterno, a decidir dedicar mais tempo a buscar a Deus do que a se preocupar com o que falta. Ele promete dar sabedoria em abundância a quem pede com fé. E acredite, o retorno desse investimento é eterno. Por que não fazer uma oração agora mesmo? Algo simples como: Senhor, ajuda-me a valorizar a tua sabedoria mais do que qualquer tesouro terreno. Dá-me um coração humilde, disposto a aprender de ti a cada dia. Você não precisa de palavras sofisticadas, apenas de sinceridade. E quando você começar a viver desse jeito, vai perceber a mudança. Vai sentir uma paz que não se mede com números. Vai tomar decisões mais sábias. Vai deixar um legado que o ouro jamais poderá igualar. Porque a sabedoria, essa sim enriquece de verdade. Número 12. Quando agradar a Deus enche a sua vida, sabedoria, conhecimento e alegria. Existe uma plenitude que o mundo não pode te dar. Uma alegria que não depende do salário, nem das metas alcançadas, nem do reconhecimento dos outros. Essa plenitude nasce de uma só coisa: agradar a Deus. Eclesiastes 2 diz de forma clara e direta: porque ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá o trabalho de ajuntar e amontoar, para o dar ao que agrada a Deus. Percebe? Há um contraste forte entre duas formas de viver, uma vazia e outra verdadeiramente cheia. Esta passagem aparece num livro que fala muito sobre a vaidade, sobre aquela sensação de vazio que fica quando perseguimos coisas sem propósito. O autor de Eclesiastes, muito provavelmente Salomão, experimentou de tudo: riquezas, prazeres, conhecimento, e no fim conclui que nada disso faz sentido se não for vivido para Deus. E é ali, no meio da sua reflexão, que ele lança esta verdade: quando você agrada a Deus, o próprio Deus se encarrega de encher a sua vida com sabedoria, com entendimento, com alegria. Não com coisas superficiais,
mas com aquilo que realmente transforma de dentro para fora. E note que não diz ao que faz tudo perfeito ou ao que nunca falha. Diz ao que lhe agrada. Ou seja, quem decide viver em comunhão com Ele, quem busca honrá-lo, quem o coloca em primeiro lugar. A esse coração rendido, Deus responde com 3 presentes que não se compram: sabedoria para saber o que fazer, conhecimento para entender o que antes parecia confuso e uma alegria que permanece, até mesmo em meio às provas. Mas o versículo também mostra o outro lado. Ao pecador dá o trabalho de ajuntar e amontoar. Ou seja, há pessoas que vivem acumulando coisas, buscando segurança no material, mas sem um propósito maior. E o que conseguem eventualmente acaba servindo para abençoar aqueles que realmente caminham com Deus. Impactante, não é? É como se o Senhor nos lembrasse que Ele tem a última palavra, que no fim tudo se ajusta para o bem daqueles que o agradam. Isso nos convida a fazer uma pausa e pensar: o que estamos buscando com mais força? Que lugar Deus ocupa nas nossas decisões, na nossa rotina, nos nossos sonhos? Porque se queremos receber esses presentes celestiais, sabedoria, conhecimento, alegria, primeiro precisamos viver com um coração que agrada a Deus. E isso não significa ser perfeitos, mas viver com intenção. Significa consultá-lo antes de agir, buscar a sua vontade acima da nossa, permitir que a sua palavra molde as nossas prioridades. Às vezes acreditamos que o sucesso está em ter mais, mas Deus nos mostra que o verdadeiro ganho está em viver com Ele. Porque mesmo que você não tenha muitas coisas materiais, quando agrada a Deus, você tem paz, você tem direção, você tem alegria. E isso não tem preço. É uma riqueza que não se gasta, que não se perde e que não depende da economia. Hoje eu quero te convidar a fazer um pequeno exame pessoal. Pergunte-se: que coisas eu poderia mudar para agradar mais a Deus? Talvez seja algo que você precisa deixar, uma atitude que precisa transformar, um tempo que precisa dedicar a Ele. Seja o que for, vale a pena, porque quando você dá a Deus o primeiro lugar, Ele enche a sua vida como ninguém mais pode fazer. E se você sente que te falta sabedoria ou alegria, faça esta oração simples: Senhor, eu quero te agradar. Não quero viver vazio, correndo sem propósito. Eu te entrego o meu coração. Enche-me com a tua sabedoria, com a tua verdade, com a tua alegria. Eu preciso de ti. Lembre-se disso. Deus honra aqueles que o honram. Ele não fica devendo nada a ninguém. E mesmo que muitas vezes o mundo não entenda a sua entrega, no céu se registra cada passo que você dá em obediência. Agradar a Deus não apenas transforma o seu presente, muda a sua eternidade. Número 13. O poder de escutar. Como o conselho e a correção forjam a sabedoria. Já aconteceu de alguém te dar um bom conselho e você ignorá-lo porque achou que conseguiria sozinho? Todos já passamos por isso. Mas veja o que diz Provérbios 19. Escuta o conselho e aceita a correção, e no fim serás sábio. É uma verdade simples e profunda ao mesmo tempo, porque a sabedoria não cai do céu como mágica. Ela se cultiva. E uma das maneiras mais claras que Deus usa para nos formar é através do conselho, e sim, também da correção. Mas para isso precisamos de algo que nem sempre estamos dispostos a praticar: humildade. Escutar um conselho não é apenas ouvir palavras, é ter disposição para abrir o coração, permitindo que outras perspectivas nos ajudem a enxergar o que nós mesmos não estamos vendo. E isso é essencial, porque muitas vezes, quando estamos no meio do problema, não pensamos com clareza. As emoções, a raiva, o medo nos dominam. E é ali que Deus usa pessoas sábias ao nosso redor para dizer: espera um pouco, pensa melhor, escolhe outro caminho. Mas se o orgulho está no controle, não ouvimos, nos fechamos e perdemos bênçãos que já estavam preparadas para nós. E nem vamos falar sobre correção. Ninguém gosta de ouvir que errou. Mas a correção não existe para humilhar, e sim para levantar melhor.
Claro, nem toda correção é construtiva, por isso precisamos discernir. Mas quando ela vem de alguém que te ama, que deseja o seu bem e que está alinhado com a palavra de Deus, então é aí que o crescimento realmente começa. É preciso coragem para admitir que existem coisas que precisam mudar, mas o resultado é sabedoria. Uma sabedoria que não serve apenas para hoje, mas te acompanha pela vida inteira. E vou te dizer algo mais. Sabedoria não é acumular conhecimento, é saber tomar boas decisões. E muitas dessas decisões são melhores quando não são tomadas sozinho. Por isso é tão importante ter um círculo de conselheiros sábios, pessoas piedosas com experiência e maturidade espiritual. Nem todo conselho é bom, isso é verdade. Mas quando você se cerca de pessoas guiadas por Deus, esses conselhos se tornam direção segura. Evitam erros, trazem clareza e te sustentam em momentos decisivos. A humildade é o que abre essa porta. Sem humildade, toda correção parece um ataque. Com humildade, ela se torna uma oportunidade. Veja a vida de Davi, por exemplo. Quando o profeta Natã o confrontou por seu pecado, ele não se justificou nem culpou outros. Ele se quebrou, se arrependeu e foi restaurado. Essa atitude ensinável o manteve perto do coração de Deus. E essa mesma atitude é a que eu e você precisamos cultivar todos os dias. Além disso, o que você aprende não fica apenas com você. A sabedoria que você vai adquirindo se transforma em herança para outros, para os seus filhos, para seus amigos, para sua comunidade. O que hoje você recebe como conselho ou correção, amanhã pode ser o que você oferece a alguém que precisa. Assim se constrói um legado espiritual, uma corrente de sabedoria que ultrapassa a sua própria vida. Hoje eu quero te convidar a fazer uma pausa e perguntar: tenho sido ensinável? Escuto o conselho ou descarto imediatamente? Recebo a correção com humildade ou com resistência? E se algo precisa ser ajustado, peça a Deus que te dê um coração humilde, disposto a aprender. Diga: Senhor, ajuda-me a escutar, a não me fechar por orgulho, a receber com amor a correção que vem de ti. Eu quero crescer, eu quero ser sábio. Lembre-se, a sabedoria não é construída em um único dia, mas cada conselho recebido com humildade, cada correção aceita com fé está te formando. E o fruto disso é uma vida firme, madura e plena, uma vida que abençoa outros e honra a Deus. E isso vale muito mais do que qualquer conquista passageira. Número 14. Palavras que iluminam. Falar com sabedoria e justiça. Repare que quando a Bíblia fala do justo, não se refere apenas a alguém que age bem, mas também a alguém que fala bem. Não se trata apenas do que fazemos, mas também do que dizemos. Os salmos expressam isso com clareza. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. E é que as nossas palavras não são neutras, elas têm poder. Podem levantar ou derrubar, podem acalmar uma tempestade ou provocá-la. Por isso, se pedimos sabedoria a Deus, precisamos permitir que essa sabedoria também apareça na forma como falamos, no que dizemos todos os dias. E como isso acontece? Enchendo o coração com o que é correto. Porque da abundância do coração, a boca fala. Se o nosso interior está cheio da palavra, se estamos caminhando com Deus e nos deixando guiar pelo seu Espírito, então as nossas palavras vão refletir isso. Vamos falar com prudência, com amor, com verdade. Não a partir do impulso nem da ferida, mas a partir de um coração rendido ao Senhor. O justo não fala para mostrar que sabe muito, mas para edificar, para consolar, para orientar. Isso é sabedoria em ação. E o Salmo também diz que a sua língua fala justiça. Isso nos leva a outro nível. Não é apenas evitar palavras más. É usar nossas palavras para defender o que é correto, para falar com equidade, para não cair em fofocas, nem mentiras, nem favoritismos. Falar com justiça é saber quando calar, mas também quando falar. É ter a coragem de defender quem está sendo ferido,
de corrigir com amor quem está no caminho errado, de dizer a verdade mesmo quando não é popular. Pense um pouco, qual foi o impacto das suas palavras nesta semana? Você deu ânimo a alguém? Você foi justo com o que disse sobre aquela pessoa? Ou talvez houve comentários que, sem querer, machucaram? Todos falhamos nisso, mas aí está a graça de Deus, pronta para nos ajudar a melhorar. Não se trata de ter uma boca perfeita, mas de ter um coração disposto a ser transformado, para que nossas palavras comecem a refletir a luz de Cristo.